Se você sente que quer dar o próximo passo, mas não sabe por onde começar, ou ainda quer crescer, mas está com medo, esse vídeo é para ti. Seja muitíssimo bem-vinda de volta ao meu canal. Eu sou Carol Valori e eu te ensino a ser reconhecida como autoridade no teu mercado sem perder a tua essência. Se tu gostas desse tipo de conteúdo, não deixe de te inscrever, deixar o teu like e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Agora, bora pro vídeo. Ao longo desses 5 anos que eu atuo enquanto mentora de negócios, um desafio e também um objetivo, um desejo das minhas mentoradas é crescerem na sua área, elevarem a sua percepção de valor no mercado, é conseguirem dar aquele próximo passo, mas mesmo assim elas se sentem travadas. E aí eu fui entendendo o que estava acontecendo nesse meio do caminho, o que elas sentiam, o que fazia com que elas se sentissem paralisadas nesse momento de dar o próximo passo. E eu separei nesse vídeo 3 erros que a gente comete e que impedem a gente de crescer e impedem a gente de realmente fazer acontecer o nosso negócio. Para que a gente consiga crescer, a gente precisa investir tempo, energia e dinheiro em recursos que façam a gente gerar mais valor para nossa marca, como equipamentos, ferramentas, equipe, tempo na tua agenda onde tu não vai atender para pensar no teu negócio. Dessa forma a gente consegue focar no estratégico e não apenas no operacional. Então vamos supor que tu atendas. Não vai ser esse atendimento, esse trabalho operacional que vai fazer com que tu consigas elevar o teu preço ou ainda conseguir vender mais no mercado. Até porque o que vai fazer com que mais pessoas cheguem é a tua divulgação nas redes sociais, é também investir num lugar instagramável para que as pessoas queiram, quando vão ali no teu consultório, queiram tirar fotos e aí postar que estão contigo. Converso com diversas empresárias que estão nesse momento com a agenda cheia, por exemplo, e aí os clientes que já estão satisfeitos, estão felizes, mas elas estão ali meio que, poxa vida, ou eu escalo meu negócio no sentido de colocar mais pessoas num grupo, por exemplo, ou eu cobro mais pelo meu serviço, ou eu atraio mais pessoas com um preço maior. Quando a gente consegue vender mais, faturar mais, a gente tem esses recursos disponíveis, inclusive para deixar um tempo na nossa agenda vago, para gravar aqui, por exemplo, para as mídias digitais, para as redes sociais. A gente também vai ter dinheiro para investir em outras coisas, como por exemplo, pessoas na nossa equipe. Mas aí entram alguns pontos que eu quero te trazer aqui. Pode parecer muito bobo, mas o erro número 1 é a gente não significar o dinheiro. Então, eu já atendi várias profissionais que estão ali satisfeitas com o que ganham, querendo obviamente crescer, até porque me contrataram justamente para isso. Mas aí, quando elas veem a quantidade de coisas que precisa ser feita nesse meio do caminho, que precisa sair da sua zona de conforto, que precisa parar um pouco de olhar só para aquilo que já conhece e se desafiar, que precisa, por exemplo, vencer algumas crenças relacionadas ao dinheiro, elas se veem ali paralisadas. Por quê? Porque se eu já tenho um valor suficiente para pagar luz, conta, internet, enfim, eu não tenho disposição, e isso muitas vezes é inconsciente, de para que eu vou me desafiar a postar um story sendo que eu nem sei se tá tão bom assim? Ou para que eu vou me desafiar a gravar um vídeo no YouTube? Ou eu vou me sabotar de não criar um tempo na minha agenda para fazer isso, porque eu acho que nem vai ser tão bom assim. Ou eu ainda vou colocando coisas na minha agenda que vão me sufocando para que eu continue agindo como eu estou agindo apenas no operacional. Se hoje tu já tens o básico, tu precisas entender o que te motiva a te esforçar mais e sair dessa zona de conforto. Pelo que vale esse esforço? Vou dar o exemplo da minha barriga. O que a barriga tem a ver com o negócio? Mas vai fazer sentido. Eu olhando no espelho, eu tenho vontade de trincar minha barriga. Eu tenho vontade de ter, sabe assim, uns gominhos aqui, diminuir um pouco a gordura. Mas analisando a minha rotina, esse é o meu foco agora? Eu estou disposta a investir tempo, energia, fazer tantos abdominais, ter essa disciplina de ir na academia sempre, de cuidar da minha alimentação com foco em perda de gordura e ter algumas restrições no meu dia a dia para que eu consiga ter esse objetivo?
eu hoje não tô disposta. Ah, Carol, então quer dizer que tu não vai praticar atividade física? Não, não é isso que eu tô querendo dizer, mas eu tô disposta, por exemplo, hoje em dia, a fazer uma caminhada com a minha cadela, eu tô disposta a dar uma caminhada com meu namorado, por exemplo, a gente vai ali dar uma volta e isso ajuda na minha saúde mental. Eu tô disposta a correr de vez em quando, eu tô disposta a investir em alimentos ali no meu dia a dia, como por exemplo, frutas, verduras, enfim, mas eu não tô disposta a ter essa disciplina para trincar barriga. Entende o que eu quero dizer? A gente precisa dar um significado para as ações que a gente está fazendo. A gente precisa saber qual é o caminho que a gente está trilhando e onde que a gente deseja chegar. Eu preciso saber quando eu estiver fazendo um post no Instagram, mesmo sem vontade, ele é pedaço de que sonho. Então, hoje eu sei que toda vez que eu posto um conteúdo no YouTube, é um pedaço daquilo que eu desejo construir enquanto pessoa, enquanto marca, enquanto referência no meu mercado. Então a gente precisa saber quais esforços valem a pena da gente ter, dependendo de onde a gente deseja chegar. E aí quando eu pergunto para muitas empresárias o que elas estão desejando no momento, o que é esse crescimento, o que significa esse crescimento para elas, elas não sabem responder, elas falam de uma forma muito genérica. Então, eu quero viajar mais, eu quero crescer, eu quero viajar. E aí a gente não tem essa especificidade que é tão importante para a gente saber exatamente qual é o sentimento que a gente deseja ter no momento que a gente conquistar. Pergunta número 1. O que tu faria se tu tivesse mais dinheiro? O que significa ganhar mais dinheiro para ti? Escreve com uma riqueza de detalhes. Então, assim, se eu tivesse mais dinheiro, eu conseguiria ver a minha mãe de uma forma mais frequente, porque eu moro longe da minha família. Ou ainda, eu conseguiria viajar para Paris, que é um grande sonho. Eu conseguiria viajar para a Austrália, onde a minha prima mora, e lá eu sei que eu vou conseguir crescer no meu mercado e eu vou conseguir levar minha mensagem através de palestras, porque ela conhece pessoas lá. Entende como a gente precisa de especificidade para conseguir ter essa motivação para ganhar mais, e aí para ganhar mais a gente precisa agir de uma forma diferente, e essa ação que a gente precisa ter vai fazer um sentido pra gente. 2. Como que tu te imagina daqui a um ano se as tuas ações forem diferentes? Tu tá disposta a pagar o preço para chegar nesse lugar daqui a um ano? Uma ótima ferramenta que a gente tem é fazer um vision board, que é aquele quadro dos sonhos onde a gente se visualiza com o que deseja realmente. Então a gente precisa saber o porquê que a gente está fazendo cada ação do nosso negócio, porque o nosso negócio banca os nossos sonhos pessoais e profissionais, é claro. Então, se o teu objetivo é ser uma best-seller, coloca lá. Esse é um dos objetivos. Para que eu seja autora best-seller, o que eu preciso fazer no meu dia a dia? Eu preciso ser reconhecida por mais pessoas. Para que eu seja reconhecida por mais pessoas, eu preciso trazer mais conteúdo em quais lugares? E aí a gente vai tendo, do macro para o micro, essa clareza das ações que a gente precisa desempenhar no nosso dia a dia. O segundo erro que eu vejo, assim, muito frequente, é não ter uma rotina de trabalho. Então, fazer coisas muito desencontradas, achando que vai ter um resultado. Para que a gente cresça, a gente precisa ter clareza do lugar que a gente deseja chegar, a gente precisa de estratégia para chegar lá e, obviamente, a disciplina para cumprir aquilo que a gente colocou que precisa realizar. Eu lembro que quando eu comecei a minha carreira aqui no digital, eu era muito amadora, então eu fazia várias atividades, eu estudava muito, aplicava pouco, via uma coisa que precisava fazer, fazia, mas aí não tinha uma congruência com as ações que eu precisava ter. Então eu precisei investir em mim para que eu pudesse me tornar mais profissional. E aí esse profissionalismo que existe fora, ali nos bastidores, ele se reverbera dentro do digital, porque a gente consegue mostrar mais profissionalismo dessa forma. Então, quando a gente não tem estratégia nenhuma, fica muito difícil a gente sentar e a gente produzir, isso aqui eu tô fazendo por causa disso, isso aqui por causa daquilo, isso aqui porque daqui tanto tempo eu tenho uma intenção com essa ação. Se a gente ficar fazendo apenas o que dá, quando dá, a gente se torna amadora do nosso próprio negócio. A gente simplesmente vai fazendo ali as atividades enquanto elas são convenientes pra gente. Então a gente precisa traçar um plano de ação e cumprir esse plano de ação para chegar onde a gente deseja. Então,
como que a gente pode ganhar mais, por exemplo? A gente pode ganhar mais trazendo novas pessoas, vendendo mais e tendo ali aquela vontade, aquela disposição de falar do nosso trabalho. 2, a gente também consegue vender mais no momento que a gente vende para os clientes que a gente tem e a gente precisa pensar numa estratégia para falar com essas pessoas. Aumentando o nosso preço, a gente consegue vender mais também no momento que a gente escala o nosso trabalho. Então, por exemplo, hoje tu tens uma consulta individual, de repente tu pode pensar num projeto em grupo ou ainda fazer palestras, workshops. E para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa investir em tráfego pago para trazer mais pessoas, a gente precisa investir em tempo, aprendendo a se posicionar e se posicionando no digital. Quanto mais a gente liberar a nossa agenda para focar em estratégias de crescimento, mais a gente vai conseguir crescer. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu estava num momento bem de crescimento da minha jornada, eu tive que fazer uma escolha e foi muito difícil para mim. Eu cheguei no ápice, assim, de lotar a minha agenda de mentorias. Então, eu atendia manhã, tarde e muitas vezes noite, de segunda a sexta, e não me sobrava tempo para trazer meu conteúdo aqui no YouTube. Aqui no YouTube, eu tenho a possibilidade, por exemplo, de monetização, eu tenho a possibilidade de mais pessoas me conhecerem e quererem comprar os meus produtos em grupo, eu tenho a possibilidade também de ser reconhecida por mais pessoas para ser chamada para palestrar, mas eu não tinha esse tempo para vir aqui e gravar esse conteúdo para ti aí do outro lado. Por mais que hoje tu não tenhas grana para investir em tráfego pago, investir em pessoas para tua equipe, investir em pessoas para cuidarem, gerenciarem das tuas redes sociais, ainda assim tu pode ter um tempo na tua agenda para pensar em estratégias de crescimento e também para agir em direção ao teu trabalho. Então, vai fazendo um movimento ali de liberar um dia na tua semana para pensar nesses próximos passos, porque a partir dali vão surgir ideias e aí tu vai fazendo aos poucos essa migração para esse próximo passo que tu desejas. Muito interessante a gente trazer aqui também que esse próximo passo ele precisa ter uma clareza ali para daqui a um ano. Então, o que significa esse crescimento? Ele significa ir para um escritório maior? Esse crescimento significa morar em outro lugar? Esse crescimento significa conseguir delegar mais funções para as pessoas? Esse crescimento significa fechar onde tu tá e ir para um lugar ainda maior? Começa a pensar no que significa crescimento para ti e coloca, estipula ali daqui a um ano. Como que eu me enxergo? O que eu verdadeiramente desejo? Quais as ações que vão me levar até lá? E ter disciplina é muito importante também. Aqui no canal eu tô sempre disponibilizando materiais, conteúdos, mas também se tu quiseres fazer parte do Portal Estrelar, onde eu tô sempre trazendo conteúdos lá dentro do portal, junto com mentorias quinzenais, junto comigo para acelerar os teus resultados, vou deixar aqui embaixo todos os links das minhas soluções. Vai ser o maior prazer te ter no meu time de estrelas e fazer com que tu possa brilhar ainda mais no teu mercado. Espero de coração que esse vídeo tenha feito sentido para ti, tenha aberto a tua mente para o novo e eu te vejo no próximo conteúdo. Grande beijo e até lá!